A graça e paz, irmãos, tudo bem? Louvado seja Deus e muito obrigado. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida de cada um que faz parte desse canal. Eu queria que soubesses que eu tenho orado a favor de cada inscrito desse canal. E eu estou muito grato por terem me ajudado a atingir os 1.000 inscritos. Mas eu te peço, continue se inscrevendo, continue curtindo os vídeos, comentando, continue assistindo, aumente, acrescente nas visualizações. Isso vai mostrar, isso vai dar a entender ao YouTube que esse canal é interessante, que esse canal interessa a pessoas. Com isso, o canal vai crescer. Então, não fique por ali, continue. Faça, divulgue esse canal, amém? Fazendo isso, vocês estarão me ajudando muito quanto a isso. Então, nós trazemos aqui o assunto sobre o que tens falado. Vamos estar lendo na primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Eu vou ler alguns versículos aqui que eu vou estar destacando. O primeiro diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Veja só, o que nós ouvimos, quem está falando é o apóstolo João. O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos apalparam a respeito da palavra, do verbo da vida. Versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos. Quem é essa vida que se manifestou? Jesus. E os discípulos viram isso. E dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e a nós foi revelada. Então, o apóstolo João está dizendo aqui, nós anunciamos, nós falamos, nós testemunhamos algo que nós vimos, algo que nós ouvimos, algo que a nossa mão apalpou. Então, é sobre isso que nós temos falado. Ele está dizendo que eles não falavam de algo simplesmente baseado no que ouviram falar, mas eles estavam testemunhando. Lembre-se que testemunha é aquele que presenciou uma situação. É aquele que está em altura de falar o que viu. Olha, e eles viram. Marcos capítulo 3, versículo 13, diz que Jesus chamou aqueles que ele quis para estarem com ele, para depois os enviar. Deu-lhes o poder para depois os enviar, para curar pessoas, para pregar. Então, os discípulos, quando eles falavam da palavra de Deus, quando eles testemunhavam Jesus, eles estavam testemunhando algo que eles viram. Eles não eram falsos testemunhas. Não eram aquelas pessoas que não presenciaram, não viram nada e para falar de algo simplesmente que não sabe do que estava falando. Em outras palavras, eles estavam aprovados para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar da palavra dele. Porque eles entenderam aquela vida, que é a vida de Deus, havia se manifestado através de Jesus na terra. E eles viram isso. Por isso é que eles trazem dizendo, nós falamos do que vimos, do que ouvimos e o que as nossas mãos apalparam. Do que você tem falado? Você tem falado aquilo que os outros viram e te falaram? Você tem falado aquilo que os outros ouviram e falaram? Você tem falado daquilo que os outros apalparam e te falaram? Que eu apalpei, é redondo, é grande. É isso que você tem falado? Ou você tem falado de algo que você mesmo viu, apalpou?
você não resta nenhuma sombra de dúvida. Se é isso que você tem falado, está no caminho certo. Porque ouvir é o primeiro passo. Você ouve, agora não fique parado. Porque lá na cidade de Samaria, quando a mulher ouviu de Jesus, ela gostou, se converteu, foi anunciar a comunidade dela. E o povoado todo não ficou simplesmente no testemunho que a mulher passou para eles. Eles se levantaram, foram em busca de Jesus. E eles ouviram da própria boca de Jesus. No final, eles testemunharam: mulher, nós agora acreditamos, não porque ouvimos de você, mas porque agora nós vimos. Porque nós agora ouvimos. Você pensa, meu irmão, por que os discípulos, quando pregavam, anunciavam, testemunhavam a palavra de Deus, eles tinham tanta ousadia e intrepidez? Porque eles não estavam apenas baseados apenas no ouvir dizer, mas eles se baseavam naquilo que eles viveram, experiência de vida. Por isso não importava a vida deles, não importava as injúrias que eles sofriam, não importava a perseguição, não importava qualquer coisa que eles pudessem sofrer por causa do evangelho. Por isso que eles tinham ousadia de dizer: vocês mesmos julguem, diante das autoridades da terra, ele disse: vocês mesmos julguem a quem devemos temer, a vocês ou a Deus? Tem que ter muita ousadia para falar isso. E só tem essa ousadia quem, na verdade, viveu algo. E não apenas baseado no ouvir dizer. Você consegue entender isso? Então, o que acontece? Os discípulos não tinham medo de morrer, não tinham medo da falta por causa disso. Porque eles sabiam a quem eles criam. Será que você sabe a quem tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Se você sabe, nada vai te tirar desse caminho, nada vai te abalar, porque você sabe em quem você tem crido. Perseguição, morte, fome, miséria, prosperidade não vai te afastar de Deus. Deixa eu te falar do negócio. Tem gente que é contra a prosperidade, que acha que o problema das pessoas é prosperidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, prosperidade financeira, material, não é o problema da vida da pessoa. Porque as pessoas não se afastam apenas de Deus por serem prósperos financeiramente ou materialmente. Existem pessoas também que se afastam de Deus por causa da falta dos bens materiais, por causa da escassez, da falta das finanças. Ele não aguenta mais e ele diz: eu não quero saber mais desse Deus, desse caminho, é tudo conversa fiada, conversa de fazer dormir o boi. Você consegue entender isso? Então o problema não é a prosperidade financeira ou a falta. O problema é a pessoa ter problema com o dinheiro. É o problema a pessoa ter o problema com prosperidade. Mas aquela pessoa que teve um encontro verdadeiro com Deus, que não está baseado no ouvir dizer, mas está baseado naquilo que ele ouviu, naquilo que ele viu, naquilo que ele apalpou, naquilo que ele testificou com os olhos dele e viu. Realmente, hoje nós temos a vida de Deus. Mesmo quando lhe faltar o que comer, o que beber, o que vestir, ele não vai largar o caminho do Senhor. Mesmo quando a vida dele financeira melhora, já tem bom carro, boa casa, uma boa conta bancária, não será motivo para ele se afastar de Deus. Ou seja, ele não terá o problema, aquele problema que se chama o amor ao dinheiro. Ele vai amar mais Deus, vai amar mais a palavra de Deus e não os bens. O amor ao dinheiro não são apenas aqueles que prosperam. O amor ao dinheiro também são aqueles que não prosperam e ficam com raiva, ressentimento e se afastam de Deus. Você consegue entender? Olha só. Podemos falar do apóstolo Paulo. Mas Paulo não andou com Jesus. Mas ele deu a vida dele todo para o evangelho. Não, Paulo teve um encontro real com Jesus. Por isso é que quando ele se converteu,
Não há situação nenhuma que poderia afastar afastar ele do caminho do Senhor. Vocês lembram? Ele era avisado pelo próprio Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, que algemas estavam aguardando ele, que açoites, perseguições estavam aguardando ele. Mas qual era a resposta dele diante daquilo que estava à espera dele lá no futuro? Ele disse: contando que o propósito de Deus, a missão seja cumprida, eu não tenho a minha vida por preciosa. Então, toda pessoa que tem uma experiência com Deus, ele não tem a sua vida por preciosa. Qual seria a sua reação, o seu comportamento, se o Espírito Santo de Deus te dissesse, lá onde você vai pregar, a cadeia está à sua espera, a morte está à sua espera? Será que você iria se acovardar? Não, é o Espírito que falou. Mas o Espírito Santo falou ao Paulo, mas ele não tinha a vida dele por preciosa. A preciosidade de Paulo era no cumprimento do propósito de Deus, no cumprimento do evangelho, no cumprimento da missão. Esses são pessoas. Quando você está baseado no que viu, no que ouviu, no que apalpou, no que testificou, você se torna ousado. Você pensa para que os discípulos dissessem assim, julguem, quando eles foram presos e pediram para eles, nós vamos soltar vocês, mas não fale mais desse Jesus? Eles disseram, julguem entre nós. Será que nós temos que temer a vocês ou a Deus? Irmão, para você falar assim diante de uma autoridade que está te dando uma soltura, você precisa ter muita coragem. Precisa ter ousadia, e essa ousadia ela vem quando nós tivemos um contato real diante de Deus, com Deus. Então, aquele contato, vai fazer com que você seja ousado, vai fazer com que você seja intrépido. Isso vai transmitir segurança para quem está ouvindo. Olha só o que diz o versículo 4. Estes ensinos vos escrevemos. Quais são os ensinos? O que eles viram, o que eles ouviram, o que eles testificaram, o que eles apalparam. Eles escreveram para nós, para que nós possamos ter uma alegria completa. Uma alegria completa só é passada quando nós passamos algo com segurança. Para passar algo com segurança, você precisa viver isso. Amém, povo de Deus? Então, receba da parte do Senhor. Todas as pessoas que tiveram contato real com Deus, nada os separou de Deus. Por isso é que Paulo escreve, quem nos separa do amor de Cristo? Como vão te separar de alguém que você sabe que é real, que é verdadeiro? Não tem negociação, não. Prefiro morrer, mas não largo o osso. Você consegue entender? Receba do Senhor. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Você que está do outro lado recebendo essa mensagem. Guarde no seu coração. Procura ser um testemunho vivo na vida das pessoas, para garantir uma alegria completa na vida das pessoas. Fala daquilo que você tem vivido. O dia que eu entendi que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que acreditamos, sabe, ser aleijado, ser cadeirante, deixou de ser problema para servir a Deus. Você consegue entender? Porque circunstâncias podem te afastar de Deus, mas quando você serve um Deus por experiência, nada vai te afastar de Deus. Quando você serve um Deus baseado no que você vive com Ele, no que você tem apalpado, no que você tem visto, no que você tem ouvido, você não vai se afastar. Então, continue nessa comunhão com Deus, para que você possa fluir com mais ousadia, intrepidez nessa missão, nesse propósito que Ele te confiou. Amém. Glória a Deus. Estamos juntos. Eita glória!